Boa noite a todos. Tá todo mundo com frio, né? Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Beth, um ser imperfeito, mas buscando a minha melhora a cada dia. Agradeço sempre as oportunidades que tenho de trazer uma mensagem, uma reflexão até o coração de vocês. Me ouçam com o coração. Se for bom, leve para o seu coração. Se não for, tá tudo bem, deixa ficar aqui. Como tá o frio para vocês aí? Chico já falava que quando chovia, quando fazia frio, todo mundo fugia, não era isso? E por quê? A gente sente frio e normalmente o que a gente faz? A gente contrai, né? A gente põe blusa, a gente vai se encolhendo, vai se diminuindo, não é isso que a gente faz? Porque a gente não para pensar que quanto mais a gente se encolhe, quanto mais a gente aperta, menos vascularização, circulação tem no nosso corpo, mais frio a gente tem, menos oxigenação a gente tem, tanto no nosso corpo quanto no nosso cérebro, mais frio a gente tem, não é isso? Então experimenta fazer assim, ó. Respira fundo, solta o ar, solta o seu corpo. Tá frio, mas você tá agasalhado. Relaxa, se permita. A gente não fica um pouquinho assim melhor? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente faz isso na vida. Não é ruim sentir frio e contrair e apertar, e quando a gente relaxa e solta, a gente não se sente melhor? Mas a gente faz isso com os nossos sentimentos. A gente pega tudo aquilo que é de ruim e vai apertando dentro da gente, e vai guardando dentro da gente, e vai amassando dentro da gente, e não percebe que se você só soltar, você fica melhor. E é sobre isso que eu gostaria de a gente refletir, sobre a gente sentir. Sinônimo de sentir é experimentar, vivenciar, viver. No físico, nós temos os 5 sentidos: toque, olfato, paladar, audição e visão. Mas ele também traz à nossa memória muitos outros sentidos, não é? Quantas vezes alguém te toca e você lembra de algo? Às vezes bom, às vezes ruim. Quantas vezes você ouve uma palavra, uma música, e ela te reporta a uma situação, a um lugar? Quantas vezes alguém fala uma palavra e isso também te traz memórias? Tudo em nós. Quantas vezes nós olhamos para algo e aquilo nos reporta a uma situação? Só que vocês já repararam que normalmente quando nos reporta uma coisa ruim, a gente fica. E quando nos reporta uma coisa boa, a gente pensa assim: ah, mas já passou, né? Já aconteceu, foi bom. Por quê? Nós vamos apertando e guardando as coisas ruins dentro de nós. Quando nós falamos de sentimentos, quando nós falamos de sentir, quantas coisas, quantos sentimentos nós já vivemos? Tipo, raiva, hostilidade, tristeza, medo, frustração, alegria, afeto, confiança, ciúmes, amor, paixão, empatia, surpresa, esperança, paixão. Olha quanta coisa, né? E é natural que a gente, no decorrer da vida, sinta, experimente e vivencie todos os sentimentos. Mas não é bom para a gente deixar ficar na gente aquilo que nos faz mal. Já é bom para a gente escolher cultivar as coisas boas. O outro não me ama, mas você ama o outro, porque você está falando do seu amor, nunca do outro, entende? A gente ainda ama de uma maneira consignada a ponto de precisar que o outro nos ame para a gente amar. Quando na verdade, quando a gente fala de amor, a gente só fala da gente. Cada um só dá aquilo que tem.
que nós temos dentro de nós para estar dando para o outro? Sem esquecer que antes de dar qualquer coisa, a gente vive aquela coisa, aquele sentimento, aquela situação. Quantas vezes nós guardamos dentro de nós mágoas, ressentimentos, tristezas que nos aprisionam, que nos fazem pequenininho, que atrapalham a circulação da energia em nós, e achamos que foi o outro que fez. O outro pode fazer o que ele quiser, e eu posso até sentir o impacto do que o outro faz, acontece, mas se vai permanecer em mim, já passa a ser a minha escolha de o que eu vou levar para a minha vida. Às vezes a gente justifica, porque fulano me machucou, me magoou. Ok, mas você permitiu que isso se curasse em você? A gente não pode impedir que a flecha o outro lance para nós, mas a gente pode não permitir que ela fique em nós, se não for bom para a gente. E esse sentir é algo que a gente não para perceber. É algo que, como o frio, vai fazendo a gente encolher, encolher, encolher. E o dia que a gente consegue entender que quando você solta, quando você respira, quando você deixa ir, você permite fluir, você vive melhor. Nós buscamos tantas coisas na nossa vida, mas nós temos espaço para o que nós buscamos? Nós queremos amor, mas a gente já se ama o suficiente para esperar que algo com amor aconteça na nossa vida? A gente vê as pessoas difíceis do mundo, da vida do outro, mas a gente às vezes não para pensar o quanto somos difíceis para os outros e para nós mesmos. Ah, claro que se a gente parar para pensar, a gente tem muita qualidade, a gente tem muita coisa boa, mas quanto que a gente olha para isso, e quanto que a gente valoriza disso, e quanto que a gente cuida disso? Quer ver? Pense em uma coisa boa que te aconteceu hoje. E se eu falasse, pense numa coisa ruim? Nossa, acordei, hoje estava maior frio, foi difícil de levantar da cama. Nossa, entende? Mas você, olha a primeira palavra, acordei, não é bom? Mas você já olhou para a parte ruim. E a gente tem esse condicionamento na nossa vida quando a gente fala em sentir a nossa própria vida. Ninguém vai sentir sua vida de forma diferente por você. Ninguém vai mudar a sua vida por você se você não quiser mudar. Não tem beleza, não vejo mais nada de bonito na minha vida. Poxa vida, você olha para o espelho todo dia e me fala que não vê nada de bonito? Você é lindo, você é único, você é especial, você é energia, você é amor. Como você não vê nada de bonito na sua vida? Se você não se reconhece com essa beleza, vai esperar que outro olhe para você e te ache bonito? Não vai rolar. Entende? Quantas coisas nós esperamos vir de fora, mas está tudo aqui, ó, dentro da gente. Mas a gente vai apertando, sufocando, massacrando com coisas que nem deveriam estar em nós. Os sentimentos, eles vão sim circular. Nós vamos experimentar todos. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia. Mas também você é amor, você é luz, você é um ser divino. Não se esqueça disso. Então não permita que o que não é bom fique sufocando o que é bom em você. Na minha singela visão, a gente ainda tem muito apego à dor. De forma inconsciente, nós vivemos nutrindo o que nos aprisiona
e o que nos fere. Quando falamos de liberdade, de paz, nós nos questionamos: será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Isso quando a gente já não se destina à derrota, dizendo: eu não posso, eu não consigo. E a sua palavra tem tanto poder que quando você diz eu não, é verdade. Mas quando você diz eu posso, eu consigo, é verdade também. Então eu estou aqui hoje para dizer para você: você pode, você consegue, você é capaz, se assim você escolher ser. Para isso hoje eu trago uma proposta para a sua vida. Sinta Deus. Sinta Deus em você. Você é uma centelha divina. Nós somos uma centelha. Somos espíritos eternos, filho de um Pai de amor, de bondade, de luz, e sujeitos às mesmas leis, direções e obrigações, que partimos do mesmo princípio e que utilizamos do nosso livre-arbítrio para nos definirmos como individualidade, vida após vida. Somos hoje o que fizemos ontem, mas temos hoje para fazer melhor do que ontem. Fez bom ontem? Legal, faça melhor ainda hoje. Fez algo ruim? Faz melhor hoje. Hoje é o dia que a gente tem, que nos pertence. A gente pode. Eu sou filho de um Deus, de uma essência, então eu posso senti-lo, porque essa essência está em mim. Mas lembra de tudo que eu falei até agora, da gente sufocar os nossos sentimentos, da gente trazer aqueles sentimentos ruins? A gente não pode esquecer que quando a gente também permite que esses sentimentos se sobreponham, a gente ofusca a nossa própria luz. E aí a gente espera que outro venha a acendê-la. Outro pode lhe auxiliar. A casa espírita pode lhe ajudar muito. Aqui é um lugar onde você pode entregar todas as suas dores, todas as suas angústias, receber toda a energia. Mas lembra que o livre-arbítrio é seu? Se assim você não permitir, se assim você não tiver espaço, não tem energia que possa lhe auxiliar. Mas se o seu coração estiver aberto, se a sua mente estiver aberta, se você acreditar, nada segura, você vai brilhar. Dificuldades? Vamos ter, muitas, todos os dias. Mas dificuldade é diferente de problema, né? Eu sempre falo, quando você fala assim, eu tenho um problema, olha que palavrão. Problema é uma coisa tão feia que ele já vem parecendo uma coisa sem solução. Comece a olhar para as suas dificuldades, porque difícil é uma coisa que a gente ainda pode resolver. Tudo é a maneira que a gente olha e a energia que a gente direciona. Leon Denis dizia: tem coisas que de tão profundas você só pode sentir, não pode descrever. Deus é assim. Você pode sentir, Ele é aqui, em você. E Ele sempre vai estar aí. Ele sempre vai estar nos cuidando. A espiritualidade amiga vai estar nos cuidando. Às vezes a gente olha de uma única maneira e não permite que a nossa visão seja mais ampla. Por exemplo, viviam em um prédio de 7 andares moradores que jamais contemplaram a luz do sol, a não ser através das suas próprias vidraças, diversamente coloridas por cada andar, o qual tinha uma ideia diferente da cor do sol. Os moradores do primeiro andar diziam que o sol era vermelho, porque sua vidraça era vermelha. Já do segundo andar, alaranjada, porque sua vidraça era assim.
Os do terceiro, pelo mesmo motivo, amarelo. Os do quarto, que era verde. Os do quinto andar, azul. O do sexto, anil. E os do sétimo andar falavam que era violeta. E se questionavam muito em ter razão. Certo dia, um morador decidiu sair do prédio e se surpreendeu com a luz do sol, que de lá do alto se decompunha na policromia do arco-íris, compreendendo que cada morador havia visto somente uma parte do todo. Assim não somos nós muitas vezes? Nós olhamos só com a nossa visão restrita. Nós olhamos só aquilo que a gente quer ver e achamos que o outro está errado, que nós estamos certos, né? Normalmente é isso. Ou então nós questionamos: quem aqui já pediu alguma coisa para Deus? Pediu e ele não deu. E se revoltou com Deus, né? Deus não me ama. Se ele me amasse, ele teria feito isso por mim. E se lamentou e se revoltou, quando ainda não xinga, né? Passado algum tempo, as coisas acontecendo, olhou e falou: se Deus tivesse me dado, teria sido pior. Nós temos que entender que se nós acreditamos nessa energia, nesse poder supremo, nessa causa primária de todas as coisas, tudo que nos acontece nos é necessário. E se algo não sai exatamente como a gente queria que fosse, algum motivo tem. A gente pode até não ver, mas a gente tem que acreditar, confiar. O arco-íris é a síntese das 7 cores, assim também cada criatura. Você vê Deus de formas diferentes, porque tudo depende da sua faixa evolutiva. Mas Deus é único. E não importa o caminho que as pessoas usem para chegar até Ele, se estivesse conduzindo a Deus, está tudo certo, está tudo bem, está certo. É a forma que nós estamos preparados para isso. Por isso, é muito importante a gente sentir Deus, a gente permitir Deus, e a gente não impor Deus da nossa maneira para ninguém, nunca. Mas reconhecer que Deus está em mim, em você e em todos. Cultivamos em nossa vida o que nós queremos cultivar e muitas vezes escolhemos cultivar as coisas ruins. Os sentimentos ruins às vezes viram toceiras tão grandes dentro de nós que impede as árvores frutíferas de florescer, de dar frutos. E de sentimentos ruins eu falo de raiva, tristezas, mágoas, dores. E de árvores frutíferas eu falo de amor, de felicidade, de calmaria, de paz interior. Precisamos parar de machucar os nossos corações, cultivando o que não é bom para a gente. Ninguém vai cuidar de dentro de você a não ser você mesmo. Pare de esperar que o outro faça o que é a sua parte. Faça só a sua parte. Nós queremos um mundo melhor, mas para isso nós precisamos só ser seres melhores. Nós apontamos, nós criticamos, nós julgamos, nós condenamos e nós esquecemos que quando estamos apontando para o outro temos 3 dedos aqui, ó, lembrando a gente das nossas próprias dificuldades e necessidades. Vocês sabem que em relação a sentimento, um estudo americano ele concluiu que o nosso cérebro reage à dor emocional, principalmente à rejeição, de maneira muito similar às dores físicas. E aqui de dor a gente fala dos processos de ansiedade, dos processos de depressão, que as pessoas olham e não identificam. E são dores que são reais, que acontecem. No mundo que a gente vive hoje, a gente se compara tanto com o outro, a gente quer tanto ser igual ao outro, que a gente esquece que a gente é único. Cada um é como é. Que bom que você vê algo de bom no outro.
Que bom que você admira uma atitude do outro. Faça o seu melhor diante daquilo, para você ser um ser melhor. O mundo seria tão mais simples se a gente só usasse os mandamentos que Jesus nos deixou. Ele nos deixou tudo de forma tão clara, tão simples, tão aberta. E a gente vem complicando tudo. As feridas emocionais, elas requerem tantos cuidados quanto as feridas físicas. Mas aí você precisa lembrar, você pode, você consegue, você é capaz. Sinta Deus. Fale sempre para o outro o que te magoa. Não permita que as suas mágoas cresçam. Não permita que a sua dor vá virando feridas que podem nunca cicatrizar. Fale. Quantos relacionamentos, e eu falo de marido e mulher, de amigos, de irmãos, acabam por falta de diálogo, por falta de compreensão. E às vezes o outro nem sabe que está te machucando. Às vezes te machuca porque quer mesmo, infelizmente, mas às vezes não sabe. A última vez que eu estive aqui, eu contei a historinha do casal com o pão. Uma vida inteira, o marido e mulher tomavam café juntos, e ele pegava o pão, tirava o miolo, dava para ela e comia a casca. E isso foram anos, e anos, e anos, e anos, bem velhinhos. Ele já achando que eles iam acabar desencarnando, chegou um dia, ele falou para a esposa assim: será que hoje, só hoje, eu poderia te dar a casca e comer o miolo? Ela olhou para ele e falou: eu esperei a minha vida inteira por isso, eu nunca gostei do miolo. Ele falou: e eu nunca gostei da casca. Por eu gostar do miolo, eu achava que você gostava. Ela falou: por eu gostar da casca, eu achava que você gostava. Entende? Que às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para o outro, mas é o que a gente acha melhor. Mas se o outro não falar, ou se for o contrário e a gente não falar, nunca vai saber. Quantas coisas não existem maldade e a gente entende como maldade porque a gente não fala, porque a gente não conversa, porque a gente não se permite sentir e se expor. Não é? Existem muitas situações na vida que a gente precisa permitir que Deus haja. Mas para isso a gente precisa entregar e deixar acontecer, sabe? Normalmente a gente pega as nossas necessidades, a gente coloca, escreve num bilhetinho ali, ó, coloca dentro de uma mala, fecha o zíper e joga para Deus. Mas a gente segura a alça. Que vai que tem outra mala igual a minha e ele confunde. Vai que ele erra a minha mala, né? E aí a gente fala: eu acredito. Entregar é entregar. Um dia na minha vida eu ouvi de um padre, isso lá atrás, quando eu era católica, ele falou uma coisa para mim num momento de desespero que me deixou muito brava. Ele falou assim: faça tudo como se tudo dependesse única e exclusivamente de você, porque depende. E entregue tudo para Deus como se tudo dependesse única e exclusivamente dele, porque depende. Esse padre foi o Padre Jorge, Monsenhor Jorge, na época ele era padre ainda. E eu saí de lá muito brava com ele. Como que eu vou fazer tudo? Como que eu vou entregar tudo? O que ele está falando? Faça tudo que depende de você, porque ninguém pode fazer por você, só você. E o que não depende de você, entregue para Deus, porque depende dele. Quantas vezes a gente precisa de um auxílio, mas a gente pensa assim: é você que tem que me auxiliar e eu fico esperando de você que você venha. E às vezes você não está pronto para aquele auxílio que eu desejo receber de você.
Mas Deus, em sua infinita bondade, manda você, para me falar. Só que eu estou tão fixada que tem que ser você, que tudo isso passa. Todas essas pessoas eu não percebo. Quanto nós abrimos o nosso coração para receber as coisas que a gente pede, quanto a gente se prepara para isso e permite que essa energia venha, fique, circule em nós, quanto a gente relaxa e solta para que as coisas possam acontecer. Os caminhos, as portas largas, elas existem e são fáceis de seguir. A porta estreita é uma escolha e só você pode passar por ela. Não importa quando você desencarnar, você pode desencarnar num desencarne coletivo, você ainda vai responder por você, cada um por si mesmo, porque no final de tudo é entre eu e Deus, eu e a espiritualidade, você e Deus, você e a espiritualidade. É assim que funciona. Nós não podemos ignorar que nós temos bagagens boas e más adormecidas dentro de nós, de vidas passadas e dessa vida presente também. Então nós não podemos esquecer das nossas escolhas, porque lugares, comentários, atos, fazer certas leituras podem despertar, sim, vícios, falhas, erros que já estavam adormecidos em nós e viram o nosso presente. Não sabemos o que fomos e sempre existirão espíritos encarnados e desencarnados de prontidão, esperando só um deslize de nós para nos influenciar. Mas o contrário também é verdadeiro. Sempre existirão espíritos encarnados e desencarnados prontos para nos auxiliar, só esperando uma abertura, só esperando a gente permitir, esperando a gente fazer a escolha que assim seja. O que nós escolhemos? Sinta Deus. Existe uma historinha muito bonitinha que é assim. Muito bonitinha não, ela é muito feinha. Existia um burro amarrado em uma árvore e caminhando um anjo e um demônio. O demônio chegou e soltou o burrinho que estava ali. O burrinho foi e entrou na horta do vizinho e destruiu ela. A dona da horta, vendo aquilo, foi lá, pegou a sua espingarda e matou o burrinho. O dono do burro, vendo o burro morto, foi lá, pegou a sua arma e matou a mulher. O marido da mulher, vendo a mulher e o burro morto, foi lá, pegou sua arma e matou o vizinho. Os filhos do vizinho, vendo o pai morto, foram lá tirar satisfação com o dono da horta também, que matou os dois filhos, ficando assim, sozinho. Aí o anjo veio e questionou o demônio, falou assim para ele: olha o que você fez, você viu a tragédia que você provocou? Ele falou: eu? Não, eu só soltei o burro. Entende? A metáfora. Quantas vezes o que é solto na nossa vida, o que nos é jogado, o que nos é entregue, nos desestrutura a ponto de nós destruirmos a nós mesmos. E depois nos questionarmos que foi o outro. É o equilíbrio. É aprender a manter o seu foco, a sua serenidade, a sua energia, a sua paz. E está tudo bem quando isso te desequilibrar. Acontece. Bezerra um dia foi questionado em um trabalho mediúnico. Existia um trabalhador que ele estava ali e ele não estava se sentindo bem, e em um trabalho mediúnico, em desdobramento, ele foi falar com Bezerra.
e disse: Bezerra, eu não estou pronto mais para trabalhar nisso, eu não consigo. Ele falou: mas por quê? Porque eu ainda tenho tendências, eu ainda tenho pensamentos, eu ainda sinto coisas. Ele falou: sim, nós sabemos, mas existe uma grande diferença. Antes você tinha tudo isso e corria para isso. Hoje você tem tudo isso e corre disso, se fazendo melhor. Então você está no caminho. Pronto, exatamente pronto, a gente nunca vai estar. A gente vai se aprontando, ficando bom, praticando. Esse é o convite. Sinta Deus. Você é uma centelha divina. Você é luz. Você é Deus. Deus está em você, está em mim, está em nós. E a única pessoa que pode te impedir dessa luz existir é você mesmo, através das suas escolhas. Sinta Deus. Só para encerrar, eu vou deixar uma reflexão. Então, onde está Deus? Em tudo, em todos, no todo, em mim. No ar que respiro, na chuva que molha, no sol que aquece, na planta que floresce, nas árvores que fazem sombra, no mar que é salgado, no rio que é doce, nos animais que nos auxiliam nessa jornada, no sorriso de alguém desconhecido, no toque de alguém que se ama, no abraço que aperta, no beijo que traz felicidade, em tudo que é bom, mas também nas calamidades. Onde alguém sente dor, perto de quem precisa de amor, carregando aquele que chora, cuidando do que não mais acredita. Onde está Deus? Em todos aqueles que você gosta, mas também está em quem você desgosta, porque todos são seus filhos, e Ele não tem preferido, nem escolhido, tem filhos. Onde está Deus? Em você, num olhar, num tocar, num respirar, e por toda a vida a nos cuidar. Onde está Deus? Em todo lugar, mesmo se você não sentir, Ele está aí, aqui, lá, a nos amar. Então a pergunta que fica é: se você não pode sentir a sua essência, a que distância você está de Deus e da espiritualidade? Sempre é tempo de voltar. Você é a essência divina. Eu vejo Deus em você. E o meu coração saúda o coração que é você. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. E como eu digo sempre, se hoje, com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso dizer: muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja.